boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite recebido aqui da Escola da AGU, do Programa de Pós-Graduação em Direito da URGS também, que é um dos organizadores desse evento, especialmente nas pessoas do professor Eugênio Battesini, professor José Tadeu, né, meu colega e hoje palestrante, professor Fabiano Menck, tá, e a todos os amigos, colegas presentes nessa tarde de hoje, né, véspera de uma decisão de campeonato nacional importante, né, como o professor Menck mencionou, todos tensos num sentido ou no outro, e nós com a tarefa de discutir a Lei Geral de Proteção de Dados, né, mas a causa é nobre, Bom, pessoal, em primeiro lugar, eu vou reiterar, vamos dizer assim, aquilo que o professor Fabiano Menck colocou. Nós organizamos a nossa fala a partir de uma apresentação mais geral do professor Fabiano Menck. E eu iria apresentar um contexto social-econômico, né, da proteção de dados e hoje da sociedade da informação, para depois falar também algumas questões que são interessantes, na minha opinião, e no final terminar tratando especificamente da responsabilidade civil na Lei Geral de Proteção de Dados. Nessa segunda parte, né, que é sobre questões interessantes sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, eu vou passar por algumas porque o professor Fabiano Menck já tratou delas e por isso vocês vão ver que alguns slides eu vou passar em frente em função dessa duplicidade. Tá? Mas, em geral, nós vamos analisar nesse primeiro ponto o contexto, né, dessa sociedade da informação, para demonstrar também a importância que esse tema tem nos dias atuais. Eu sei que todos sabem da importância, mas é sempre interessante pontuar, né, a nossa sociedade, os fatos hoje que demandam essa proteção em relação aos dados. Depois, alguns pontos relevantes serão mencionados, outros eu vou passar, como eu já adiantei. E num terceiro momento eu vou falar sobre a questão específica da responsabilidade civil na Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Então esse é o meu plano para hoje. Ok? Bom, contexto em que a questão da proteção de dados se torna tão relevante e tão importante. Né? Essa sociedade da informação, alguns falam da nova era tecnológica, né? Outros tratam da questão da nova economia, né? São mudanças que nós vivemos atualmente e que demandam um novo tipo de relação social, um novo tipo de relação econômica, uma nova forma de atuação das empresas e também do Estado. E nós vamos demonstrar que esse novo contexto social, econômico, cultural, ele não é futuro, ele é presente. Nós estamos vivendo nesse contexto. Em algumas informações, inclusive, nós temos situações que parecem Black Mirror, né? Todos conhecem a série, acredito, do Netflix, mas não é Black Mirror, é uma sociedade atual em que nós vivemos. Só para dar um exemplo, eu não sei se vocês lembram, quem assistiu a série, nós temos aquele episódio em que se fala do ranqueamento das pessoas, né? A pessoa tem uma nota lá, e essa nota vai baixando e vai subindo, e em função dessa nota, a pessoa, na sua vida, ela pode realizar determinadas atividades em sociedade, outras ela não consegue. Né? Quando a gente assiste o programa, isso parece distante. Né? Mas, atualmente, né, muitos devem já saber disso, na China, em algumas cidades, esse ranqueamento ele já está funcionando. E pelas informações que se tem, para o próximo ano, essa ideia de ranqueamento social, ela vai ser aplicada a toda a China. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa, quando quiser matricular o seu filho na escola, ela vai ter o seu ranking levado em consideração para a possibilidade de matricular o seu filho na escola ou não. Isso é hoje, pessoal, nos nossos dias. Na China, que é a segunda economia mais importante, é um dos países centrais em termos de importância social e econômica, isso já acontece lá. E mais interessante ainda, em certas reportagens sobre o assunto, os chineses acham isso ótimo. Vários dos chineses. Claro que devem
ter aqueles que contestam, mas vários acham que realmente é importante conhecer o ranking da pessoa para saber com quem a gente está se relacionando. E o que interfere no diversas questões, desde o sujeito se ele paga seus débitos até com quem ele se relaciona. Se ele é amigo de alguém que não é considerado a melhor pessoa em termos sociais, ele já perde pontos pela amizade. Então, pode parecer ficção, nós podemos referir aqui 1984, Fahrenheit 451, outras obras de ficção, mas não é ficção hoje, pessoal. É uma sociedade que é presente. Eu vou falar de outros elementos que nós vamos ver que, para nós também, de alguma forma, isso já faz parte da nossa realidade. Nós tivemos agora, recentemente, o ranqueamento na Fazenda do Estado de São Paulo. Se estabeleceu um nivelamento em que os contribuintes estão sendo inseridos para fins de tratamento por parte da Fazenda do Estado de São Paulo. A notícia é dessa semana. Semana passada, eu acho. Então não é só na China, eu acho. Eu acho que já está batendo aí a nossa porta essa situação. Mas vamos seguir com alguns dados ainda interessantes sobre esse contexto da sociedade da informação. Nós temos uma pesquisa recente no Brasil que ela aponta, isso foi do início do ano, o Brasil tem mais de 116 milhões de usuários da internet. No mundo são mais de 4 bilhões. Então está todo mundo vivendo e se conectando com a internet. Esse percentual ele vai aumentar, todos sabemos. A nossa vida ela passa por essa comunicação através da internet e pela circulação de dados na internet, como a gente vem mencionando. Boa parte dessa atuação na internet é para fins de comunicação. Mas não só comunicação para a realização de negócios, para a atuação do Estado. Então está presente nas nossas vidas. Quem aqui não usa o Uber, quem aqui não tem o seu perfil numa rede social? O nosso dia a dia hoje passa pela internet e pelo fornecimento de dados. E a questão é que esses dados eles crescem exponencialmente. Por isso uma sociedade da informação é uma sociedade de dados. O volume que nós temos hoje de dados, e num outro... Eu estou sofrendo aqui para passar. Então esse volume de dados que circula hoje, ele cresceu e cresceu de forma exponencial. Eu coloquei alguns dados. Esses dados podem parecer distantes, em exabytes. Nós tínhamos em 2006 a 2010 um volume de dados digitais gerados que cresceu de 166 para 988 exabytes. O que são exabytes? São 1000 terabytes. 1000 terabytes. Mas o dado mais interessante é que dos 988 de 2010 para o que se projeta para 2020, que são 40 mil exabytes, nós temos um crescimento que realmente se deu de forma exponencial. Um dado de nem 1000 exabytes nós tínhamos em 2010, nós temos 40 mil exabytes em 2020. O gráfico tem um gráfico aqui para mostrar para vocês. Aí. O gráfico é mais ou menos esse. Do quanto de informação, de dados circula no nosso meio. De um volume de menos de 1000 exabytes, nós temos mais de 40 mil exabytes. E por que isso acaba acontecendo de forma tão exponencial? Porque a aplicação, o uso desses dados gera mais dados. Se calcula que num automóvel
aqueles automóveis autônomos, né, em 1 hora, né, 1 hora, esse automóvel ele gera 1 terabyte de dados no uso de um automóvel autônomo por 1 hora. São dados novos, né, sobre a circulação, sobre a forma com que esse automóvel está circulando. E esses dados estão circulando na rede, esses dados podem estar vinculados às pessoas, né, aquela pessoa que está utilizando esse automóvel, por exemplo. Então, a sociedade ela está hoje vinculada a esse manancial de dados, e esse manancial de dados é utilizado. E esses dados, em boa parte, eles são referentes à pessoa natural, a pessoa humana. E as pessoas, em função dessa exposição sobre os seus dados, elas estão expostas a diversas situações em relação à sua privacidade, em relação ao seu à sua autodeterminação, como dizem, né, os alemães, o seu autodesenvolvimento, como nós falamos em contextos de discussão de direitos fundamentais e dignidade da pessoa humana. Bom, a questão é, esse volume de dados, né, que caracteriza essa sociedade do Big Data. A sociedade Big Data, ela é essa sociedade do volume de informações e as informações sendo utilizadas em negócios e pelo Estado e tudo mais. Sobre ela nós temos ainda uma outra novidade, não seria novidade, né, mas uma outra forma de tecnologia presente nos nossos dias, que está surgindo de forma avassaladora, né, em vários contextos, que é a inteligência artificial. Combinando o Big Data com a inteligência artificial, nós temos mais informação e o uso potencial dessa informação em todas as áreas da atividade humana. Como se dá o controle dessa informação para a proteção dos indivíduos, das pessoas, do ser humano? Em relação à atuação, por exemplo, do governo chinês, estou falando aqui de uma atuação no contexto público, né, o governo chinês como um exemplo, né, que nós temos hoje mais interessante. Mas vamos pensar na atuação dos agentes privados. A atuação da Cambridge Analytica, que foi mencionada, todos mencionam. Né? Por que é tão relevante a atuação da Cambridge Analytica? Porque ela determinou certas eleições nos Estados Unidos, no Reino Unido. Vocês sabem como é que funcionava a atuação da Cambridge Analytica? É muito interessante. O que se fez? Se mapeou perfis com base em dados que eram autorizados para tratamento, né, Facebook, por exemplo. Né? E com base nos perfis do Facebook, a Cambridge Analytica detectava quais perfis eram de pessoas que estavam em dúvida na eleição americana. Bom, aquele que está decidido pelo Trump, esse não me interessa. Aquele que está decidido em favor da Hillary, esse também não me interessa. Mas aquele que está indeciso e pela aplicação de um algoritmo potente se descobre, né, se pega todo aquele manancial de informação do perfil da pessoa e se determina quais são as pessoas que são indecisas. E para essas pessoas eu jogo notícias positivas do Trump, negativas da Hillary. Mas de forma massiva, por computadores. Inteligência artificial aplicada sobre isso. O que acontece? Se influencia e se determina a eleição. Vejam, pessoal, isso é o exemplo de como essas questões afetam a eleição no país mais importante em termos econômicos no mundo. Foi assim. Só que isso já vem sendo gerado, né, tem o documentário no Netflix, né, The Great Hacker, acho, né, em que se demonstra que essa forma de atuação da Cambridge Analytica, ela começou na década passada, no início da década passada. Eles fizeram um projeto piloto em Trinidad e Tobago, e lá
no início da década passada, eles começaram a verificar essa potencial influência em eleições, né, que vai culminar em eleições como o Brexit e como a eleição americana. Né? Nós temos que disciplinar esse uso dos dados ou não? Essa é a questão. Para nos protegermos em relação a Cambridge Analyticas e para nos protegermos em relação a governos autoritários, como o governo chinês? Me parece que sim. Tá? Na minha opinião e na opinião... e aí não é um caso de opinião, né? Pela legislação brasileira, hoje nós temos uma lei geral de proteção de dados que vai estar voltada para essa proteção do indivíduo, da pessoa humana. O professor Fabiano Menck colocou bem. Né? Existe uma discussão do caráter patrimonial, né, do caráter né, da proteção à pessoa, né, dos direitos da personalidade ou dos direitos patrimoniais. Eu não tenho muita dúvida sobre isso. A gente discute lá na nossa disciplina do mestrado e doutorado sobre esse fundamento, né, da proteção dos dados. Para mim, me parece claro que é a proteção. Claro que existe um aspecto patrimonial, até porque essa proteção da pessoa natural envolve uma conciliação com o desenvolvimento, né, econômico, e aí nós temos um aspecto patrimonial importante, mas o foco principal é a privacidade, autodeterminação do indivíduo. Liberdade, vejam bem, a lei fala no artigo 1º, privacidade, liberdade e autodeterminação. E os dados de quem são protegidos? Os dados da pessoa natural. Não é uma proteção de dados em geral, de todos os dados que circulam. É a proteção dos dados da pessoa natural, seja na internet, sejam dados digitais ou não. Também foi mencionado isso pelo professor Fabiano. Aqui outras manchetes, né, dos últimos dias, para verificar que não é Black Mirror, não é ficção, mas é a sociedade em que nós vivemos. Né? Nós temos o lançamento recente da criptomoeda do Facebook. Só que o Facebook tem 3 bilhões, mais de 3 bilhões de usuários. Imagina se pega a moeda do Facebook, o Facebook quebra o sistema financeiro mundial. Será que nós precisamos disciplinar as criptomoedas ou não? E não é algo que pode acontecer. O Facebook lançou a sua criptomoeda recentemente. Uma outra informação que também nos impacta muito é a inteligência artificial lá da Amazon, Alexa. Não sei se vocês já ouviram falar dela. Uma universidade dos Estados Unidos, recentemente, a University of St. Louis, ela comprou 2.500 aparelhos, o Echo. O Echo é o aparelho de uso domiciliar, uma secretária domiciliar, vamos dizer assim, digital, eletrônica, que a pessoa usa na sua casa ou, né, em outros lugares, para utilizar como um assistente pessoal. Similar a Siri, né, que nós temos nos aparelhos da Apple, entre outras. Então esse Echo, 2.500 aparelhos foram adquiridos pela University of St. Louis para instalar em cada ambiente da universidade, cada dormitório, cada ambiente da universidade. E a grande discussão que eles estão tendo é o seguinte: o aparelho ele fica captando as informações, as conversas, os dados das pessoas, né, e aplicando inteligência artificial para responder, para ajudar, né, também a vida das pessoas. Isso eu acho que é também interessante mencionar, né? Essas informações, quando bem utilizadas, elas ajudam a vida das pessoas. Não é, o sentido não é só negativo aqui, o meu objetivo não é apavorar vocês, olha, nós estamos vivendo o apocalipse dos dados. Não é isso, tá, pessoal? Pelo contrário, a minha visão é positiva. Acho que nós estamos vendo uma revolução tecnológica. Essa revolução tecnológica ela vai nos levar a N possibilidades de evolução. Tá? Só que nós temos que disciplinar isso. Tá? Nós discutimos muito... os professores aqui presentes devem lembrar, né, vocês também devem lembrar, lá no início dos anos 2000, nós estávamos no mestrado, lá eu pesquisei
na minha especialização sobre contratos eletrônicos. Depois, no mestrado, o professor Fabiano Menck, por exemplo, escreveu a sua dissertação sobre a assinatura digital. E a gente tem essa preocupação há quase 2 décadas. E nós discutíamos se havia necessidade de uma legislação para a internet, né, professor Fabiano? Será que nós precisaríamos de uma legislação? Isso é uma dúvida. Hoje, esse debate ele é um debate que ficou reduzido, né? Os americanos até estão discutindo se eles precisam de uma lei geral de proteção de dados, porque os europeus têm, porque outros países estão, né, promulgando as suas leis, e eles têm leis esparsas, estaduais, algumas federais, mas eles estão preocupados sobre a utilidade de uma lei geral. Porque para uma questão de segurança na disciplina, o que eu tenho que realmente fazer com os dados, talvez seja mais interessante ter uma lei geral do que várias leis estaduais e algumas leis esparsas federais. Esse é um debate no âmbito americano hoje. Então esse debate existe, se eu tenho que ter uma lei pulverizada, se eu tenho que ter uma lei geral, mas ter ou não legislação disciplinando, não me parece que seja mais um debate. Bom, aqui são outras notícias, eu não vou relatar todas elas para vocês. Essa questão dos veículos autônomos, nós temos um funcionamento hoje, né, no Brasil, principalmente no setor agrícola, já se utiliza tratores e outros colheitadeiras movidas de forma autônoma, né? E, então isso é uma realidade. Claro que num trânsito como de Porto Alegre é mais difícil nós termos veículos autônomos, mas já existe, né? E isso vai com o tempo ser aprimorado, certamente. Em relação à aplicação dessa legislação, nós temos também já exemplos. Em relação à punição daquelas empresas que atuam violando essa forma de proteção legal e prejudicando as pessoas em geral. A GDPR, que foi bem mencionada e referida pelo professor Fabiano, ela já está em vigor há mais de 1 ano. Então a Lei Geral Europeia, ela já tem uma aplicação e por isso ela serve de referência para nós também. Não só porque ela foi utilizada para pensar a nossa lei e para termos uma referência em relação à organização da legislação, mas também, né, e vários artigos e dispositivos similares, mas também nós podemos utilizar a experiência europeia como referência para a interpretação e aplicação dessa lei. E lá, alguns números já chamam a atenção. Por exemplo, nós temos no primeiro ano quase 150 mil denúncias às autoridades de proteção de dados, quase 150 mil denúncias sobre violações da GDPR. 144 e alguma coisa. No primeiro ano, ou seja, agora já deve ter mais. Multas representativas, como essa multa que foi aplicada pela autoridade francesa à Google. Multa de 50 milhões de euros. Isso tem um impacto. São exemplos, né? São exemplos da aplicação e de que essa legislação não é uma legislação distante da nossa realidade. As denúncias surgem, as multas estão sendo aplicadas. No Brasil, mesmo sem a vigência da lei, nós já temos multas aplicadas. Tem o caso da Netshoes, que é um caso recente, em que se aplicou uma multa, no final foi por acordo, né? Havia uma investigação sobre o vazamento de dados do Netshoes, se chegou a um acordo no âmbito das investigações, o Netshoes vai pagar uma multa, não lembro se era 500 mil reais agora exatamente, mas foi aplicada uma multa. Como, professor? O professor Fabiano Menck mencionou, nós já temos uma legislação de proteção de dados, só que ela não é geral. Nós temos o Código de Defesa do Consumidor, nós temos o Marco Civil da Internet, várias leis que estabelecem a proteção de dados. Com base nessas leis, nós podemos, de alguma forma, já proteger, mas não de forma geral unificada, como a LGPD permite, ou vai permitir de forma mais específica com a sua entrada em vigor em agosto de 2020. Bom, alguns pontos relevantes que eu prometi para vocês. Eu vou passar vários deles, porque já foram abordados, eu não vou ser repetitivo.
certamente o professor Fabiano falou com mais propriedade do que eu sobre esses pontos. Eu vou apenas lembrar de outros que eu acho que vocês podem também pensar sobre eles. Tá? Aqui algumas questões que nós já havíamos mencionado. No Brasil nós já temos uma proteção de dados, são 40 normas que de alguma forma estabelecem hoje essa proteção de dados. Nós vamos entrar num grupo de 100 países, mais ou menos, que tem uma legislação geral sobre proteção de dados, isso é importante. Foi, inclusive, por influência desse movimento brasileiro de entrada na OCDE que essa necessidade da proteção de dados foi fomentada. Também porque nós nos demos conta que essa questão ela envolve aspectos relevantes da nossa vida hoje. O escândalo do Cambridge Analytica foi decisivo também nessas situações, a importância que isso tem nos nossos dias. Então são alguns fatores que acabaram determinando essa promulgação da nossa lei, como nós havíamos mencionado. Principais questões no que diz respeito à aplicação. Essa aplicação, isso também é interessante, né? Assim como na GDPR, a aplicação da LGPD ela não é territorial, ela não tem vigência apenas para fatos no território brasileiro de forma específica. Nós temos uma aplicação extraterritorial, assim como tem a GDPR. Né? Algumas empresas no Brasil já estão sob a vigência da GDPR. Se você vende, por exemplo, para consumidores europeus, você está disciplinado pela GDPR. Tá? Se você é uma subsidiária de uma multinacional europeia, você está sujeito à GDPR. No caso brasileiro também. Né? Tanto os dados coletados no Brasil, né? Os dados que são referentes a consumidores no Brasil, ou para oferta de produtos ou serviços no Brasil, né? Mesmo que o tratamento seja feito fora, se aplica a nossa legislação. Então esse é o efeito extraterritorial. Não vou aprofundar esses detalhes porque isso demandaria talvez uma conversa só sobre isso, mas isso é algo importante, né? E gera uma discussão em termos internacionais, né? As pessoas podem estar sujeitas a mais de uma lei geral de proteção de dados, né? Porque nós podemos ter um conflito da legislação europeia com a legislação brasileira, as duas tendo aplicado o mesmo tratamento. E por isso que existe hoje toda uma discussão da uniformização. O professor Menck falou muito bem, né, que esse vínculo entre os sistemas de proteção da União Europeia, por exemplo, e brasileiro, ele é necessário porque isso traz um benefício em termos de segurança da atuação dos agentes no mercado. Então, por que o Japão buscou se adequar à GDPR? Porque é interessante em termos econômicos. Né? E o Brasil provavelmente vai também buscar essa adequação. Um outro dado relevante, né, é a questão do conceito amplo de dado pessoal. É toda qualquer informação relativa à pessoa identificada ou identificável. Né? Então esse é também um conceito bastante amplo na lei, assim como de tratamento, como foi mencionado. Controlador, operador, encarregado, vocês, né, já tiveram essa apresentação, já sabem, né, muitos aqui já trabalham com essas questões. Né, o encarregado é o famoso DPO, né, o Data Protection Officer. Esse encarregado ele tem essa função de comunicação interna nas organizações, a função de comunicação com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e a função de comunicação com os clientes, com os titulares dos dados, né? A figura da lei é do titular. Então, o DPO é essa interface interna e externa com agentes públicos e com os agentes privados, os clientes em geral, os titulares dos dados. Né? Essa é uma figura nova, é uma nova profissão. Né? A proteção de dados gerou uma nova profissão. Isso é interessante também, porque se fala que boa parte das profissões que nós temos hoje elas vão desaparecer, mas novas vão surgir. O DPO é uma nova profissão. Né? E no mundo jurídico é uma profissão bem adequada.
bem vinculada, ela não é só para advogados, não só para juristas, mas os advogados e juristas são aqueles que podem se adaptar a essa nova profissão. Existe a questão dos dados públicos, né? A lei fala dos dados que são tornados públicos, e sobre esses dados existe uma maior possibilidade de tratamento. Tá? Isso é relevante também mencionar. Se a pessoa torna os seus dados públicos, esses dados eles também têm uma menor... Eles são protegidos também, né? Mas mediante essa publicização geral, eles são acessíveis, e se eles estiverem vinculados a uma finalidade e a um interesse legítimo, né, desse controlador, eles poderão ser utilizados. Questão dos dados pessoais sensíveis, também o professor Menck já referiu essa categoria especial de dados, o que traz de consequência o dado ser considerado sensível. Ele merece uma maior proteção. A principal diferença é que, para tratar esses dados sensíveis, é necessário consentimento específico. Os outros fundamentos de tratamento, eles não são aplicáveis. Eu vou precisar, para os dados sensíveis, de um consentimento. O interesse legítimo, os demais dados não bastarão para esse tratamento. Aqui a questão dos dados anonimizados. Esse é um outro detalhe relevante. Se as organizações conseguirem, de alguma forma, aplicar tecnologias para anonimizar os dados, o que é a anonimização? É a desvinculação do dado com a pessoa, né? Se tornam dados anônimos. Se esse mecanismo não for reversível, portanto, eles forem realmente dados anonimizados, é possível tratar esses dados. Né? Há um tratamento livre em relação a esses dados. Agora, essa reversão sendo possível, se a gente pode de alguma forma chegar ao titular dos dados, né, a questão da reversão, aí a proteção já se estabelece da mesma forma como um dado pessoal em geral. Né? Existe a referência à pseudonimização, que também foi bem colocada pelo professor Menck, né, que é a utilização de chaves para vinculação aos titulares. Então, se essa pseudonimização for feita também de forma adequada, ela estabelece uma maior possibilidade de uso desses dados. Questão dos fundamentos para o tratamento, o professor Menck também referiu. Tá? O principal deles é o consentimento específico. Não é um consentimento geral, isso é importante referir. Tá? Então, acrescentando algumas reflexões minhas também sobre essa questão. A questão do consentimento, eu acho que o que nós temos de diferente hoje na lei é essa necessidade do consentimento específico. O consentimento ele serve para aquelas finalidades que estão estabelecidas no documento, seja o documento eletrônico ou o documento... E aí tem uma discussão, né? O professor Menck até também pode referir isso depois no nosso debate. No artigo 8º, né, que fala do consentimento, se exige que esse consentimento específico ele seja por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular. Então nós temos a forma escrita ou outro meio digital, né, desde que realmente prove que ele consentiu para aquela finalidade específica mencionada. Mas aí, além, né, desse consentimento, que seria a forma mais absoluta para autorizar o tratamento de dados, nós temos outros incisos do artigo 7º que vão também possibilitar. E o que mais se debate sobre eles, foi bem colocado também, é o do interesse legítimo do controlador, que é um conceito indeterminado. O que é o interesse legítimo do controlador, que vai justificar o tratamento? Normalmente, né, o que se tem como referência, e boa parte dos dados são tratados com base nesse interesse legítimo, é que é um interesse vinculado ao tipo de atividade, ao tipo de fornecimento que foi dado aos dados. Se eu estou contratando com uma loja
de uma fábrica e loja de sapatos. Né? Eu tive numa empresa ontem que era, por isso a referência, uma fabricante de sapatos. Se de alguma forma ela obtém esses dados, tá, por parte do seu cliente, o cliente não deu um consentimento específico para ela utilizar aqueles dados, mas ela forneceu os dados no âmbito de uma aquisição de sapatos. Se aquele fornecedor, né, aquele controlador, tá, aquela fabricante de sapatos que comercializa sapatos, ela começa a usar esses dados para fins da atividade que envolve, né, produção, fabricação, comercialização de sapatos, será que é um interesse legítimo? Me parece que sim. Por quê? Porque a finalidade para a qual os dados foram fornecidos é a mesma. Aí vem o princípio da finalidade, que foi tão bem colocado também pelo professor Fabiano. É um princípio muito importante. A finalidade. Por que os dados foram fornecidos? Em relação àquela finalidade, os dados podem ser tratados. Ah, mas eu não tenho consentimento específico. Bom, meu amigo, mas forneceu para isso. É diferente de pegar aqueles dados e vender para uma empresa que vai analisar perfil para fim de eleição. Bom, aí é outra finalidade. Né? Será que é um interesse legítimo esse? Me parece que não. Claro que eu estou falando aqui um caso mais extremo. Nós podemos ter casos em que essa discussão seja mais sutil. Tá? Mas essa vai ser a nossa tarefa, de profissionais interpretando e aplicando essa legislação. Os princípios também foram referidos, né? Não vou adentrar na análise de cada um deles. Eu só queria destacar um que o professor Fabiano colocou, mas ele está de forma expresso, né, que é o da prestação de contas. Né? Responsabilização e prestação de contas. Então, sobre os dados, há uma necessidade de prestar contas. Mais do que isso, o relatório de impacto da proteção de dados é um relatório que pode ser exigido a todo momento pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, esse dever de informação, de transparência, ele é um dever que permeia, está conectado até com a boa-fé, ele permeia a atuação do controlador e do operador. O controlador é aquele que detém os dados, que tem a decisão sobre o tratamento de dados, e o operador é aquele que realiza, né, esse tratamento dos dados. Autoridade Nacional de Proteção de Dados, vocês sabem que nós tivemos uma certa discussão, e essa discussão ainda ocorre, né, sobre essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Primeiro ela foi vetada, quando a lei foi promulgada, nós tivemos um veto geral para todos os dispositivos que eram referentes à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Depois, nós tivemos uma medida provisória, que é a 869, né, do final de 2018, que instituiu essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados e fez isso de uma forma discutível, que também foi bem referida. Por quê? Porque criou como um órgão vinculado ao Poder Executivo. Tá? Isso é uma discussão importante, por quê? Porque diz respeito à autonomia e independência da agência. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados é uma agência. E como agência ela deve ter autonomia para uma atuação técnica, não política. Será que ela terá essa atuação técnica, autônoma, independente, para as questões de proteção de dados e proteção do indivíduo, sendo um órgão do Poder Executivo? E não como uma agência, efetivamente, como um órgão de Estado, né? Não um órgão de governo? Essa é uma grande discussão. Porque nós sabemos que, e ainda mais no Brasil, né, nossos governos podem ter influências ideológicas marcantes. Nós sabemos bem disso. Né, para um lado ou para o outro. Né? E aí? Essas ideologias, elas vão poder determinar essa interpretação? Não deveriam. Né? Nós deveríamos ter uma atuação técnica, né, realmente, de alguma forma neutra. Né? Não existe neutralidade absoluta, mas que se buscasse essa tecnicidade e essa racionalidade na aplicação e na atuação da agência, né? Porque a agência tem um papel de fiscalizar, controlar e punir. A agência reguladora tem
essa atuação característica, essa competência. Ela fiscaliza a aplicação da lei, ela controla os demais agentes, e por isso ela pode exigir relatórios, por isso ela pode chamar o DPO a todo momento e exigir informações sobre tratamento de dados. Esse poder de fiscalização e controle geral para verificar a aplicação da lei e, se for o caso, investigar e punir. Alguns cuidados que a gente tem referido em relação às organizações em geral, né, sobre essa proteção de dados. O registro das atividades de tratamento, isso é essencial. Tá? O que é o tratamento? É tudo o que se faz com os dados. O conceito é bem amplo, foi bem mencionado pelo professor Ben. Coleta dos dados, transferência dos dados. Né? Tudo o que se faz com os dados pode ser entendido como tratamento dos dados. Né? Nós temos que ter um registro dessas atividades. E esse registro tem que poder gerar relatórios, né? Um relatório de impacto de proteção de dados. Que a qualquer momento as autoridades vão poder exigir esses relatórios. Então isso tem que estar registrado e mapeado. Né? Nesse caso, como a exigência de segurança também foi bem mencionado, né, o grande dever em termos de proteção de dados é um dever, além do de transparência que a gente falou, o dever de segurança. Tem que proteger as pessoas em relação ao uso dos seus dados. Quais são os padrões de segurança da atividade? Quais são os processos? Quais são as tecnologias aplicadas no âmbito da segurança? Esses padrões de segurança eles devem ser estabelecidos, tanto em nível tecnológico quanto em nível de processos. Uma outra questão que se fala muito, né, é essa preocupação com a privacidade, né, com a proteção de dados, o privacy by design ou by default. O que é isso, privacy by design ou by default? Existe uma preocupação em cada processo, em cada produto, em cada serviço, de se ter atenção à proteção de dados, à privacidade, né? Mas também existe a necessidade de se ter uma cultura corporativa de proteção de dados, que nós não temos, e esse é o grande déficit brasileiro, né, professor Mendes? Talvez os alemães tenham uma cultura mais propícia a essa proteção da privacidade, a proteção dos dados. Nós pela nossa cultura, talvez mais flexível nessa questão da privacidade, né, e o exemplo dos perfis da internet é interessante nesse sentido, né, nós não temos essa cultura arraigada no nosso meio. Mas para proteger os dados nesse novo ambiente, nós teremos que adotar essa cultura e principalmente nas organizações. Há uma conexão direta, e a lei tem uma parte específica sobre isso, em relação ao compliance, né, a governança corporativa. Então, todos os programas de compliance eles deverão se adaptar a um novo compliance, que é o compliance de dados. Então, algumas empresas, algumas organizações já têm seus programas, isso vai facilitar, obviamente, e algumas delas talvez já se preocupem com a proteção de dados, com a segurança e tudo mais, mas elas deverão, aquelas que não têm, né, deverão estabelecer, né, essa adequação, estar em conformidade com essa legislação de proteção de dados, e aquelas que já têm, elas devem adaptar, né, o programa no que ele já existe à nova legislação. Então, códigos de conduta, né, a lei fala também em certificações, né, não se sabe ainda quais serão as certificações, mas as organizações podem buscar se certificar em relação à proteção de dados. Isso também é relevante, vão surgir certificações nesse sentido, para que se possa certificar que aquelas organizações elas têm um programa, elas têm uma política, uma governança que atende a esse objetivo da proteção de dados. Penalidades, aqui só para destacar, eu acho que esse ponto o Fabiano não havia adentrado, mas é uma referência geral, né? Quais são as possíveis penas no âmbito administrativo? Aqui a gente está falando de responsabilidade administrativa, né, pessoal?
Tem 3 tipos de responsabilidade que a gente poderia destacar aqui. Seriam a responsabilidade no âmbito administrativo, a responsabilidade civil, que a gente vai falar também um pouquinho mais, e a responsabilidade penal. Tá? Aqui nós estamos falando de sanções administrativas, sanções que podem ser aplicadas com base no artigo 52. Os agentes de tratamento. Quem são os agentes de tratamento? Controlador e operador. A lei fala, às vezes quando fala dos dois, fala dos agentes de tratamento. Né? Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas previstas nessa lei, ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas aplicáveis, né, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aí tem desde a advertência, né, por uma infração mais simples, até uma multa que vai a 2% do faturamento da empresa. Tá? Tem um teto de 50 milhões de reais. Isso foi bem discutido também, porque a GDPR ela tem um percentual de 4% e 20 milhões de euros. A nossa lei é de 2%, 50 milhões de reais. Então tem uma diferença aí de limite de aplicação de multa. Né? As trentes, multa diária, isso é bem importante. Quando a violação, né, a infração, ela persiste ao longo do tempo, a autoridade vai poder estabelecer multas diárias para a continuidade das infrações. Publicização da infração. Tá? Isso causa um dano à imagem das empresas, que pode ser às vezes pior que a multa, né? A gente sabe disso. Bloqueio dos dados pessoais. Exigir que aqueles dados fiquem bloqueados, não se pode mais tratar aqueles dados enquanto o bloqueio persistir, ou até a eliminação dos dados pessoais, que aí é outra forma, é eliminar os dados. Tá? São sanções possíveis no âmbito administrativo. Responsabilidade civil. Né? Esse, para mim, é o tema mais interessante hoje, é o que eu tenho mais me dedicado, vamos colocar dessa forma. Tem até um artigo que eu escrevi com base no Congresso de Responsabilidade Civil que nós tivemos, Congresso Nacional, também o professor Fabiano participou, em que nós temos uma disciplina específica da responsabilidade civil no âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? E ela é bem interessante, na minha opinião, porque ela se conecta com uma disciplina geral de responsabilidade dos fornecedores no mercado. E essa conexão está explícita. Tá? Mas a gente vai falar um pouco sobre ela. O dispositivo principal 42. Tá? E o 42 diz mais ou menos o seguinte: responde pelos danos, tá, aquele agente que causou esses danos por uma violação, uma infração da lei. Então, se eu, de alguma forma, violei a legislação, se eu cometi uma infração, e essa minha infração gerou algum tipo de dano, e o dano aqui ele está previsto de uma forma bastante ampla, né? Todo dano material, moral, individual, coletivo, é considerado dano para fins dessa lei. Então, se a minha infração causou algum dano de qualquer natureza, eu sou responsável. Tá? Mas nós falamos aí de um ilícito específico, né? Violou um dispositivo da lei, cometeu uma infração, né? A disciplina da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Em violação à legislação de proteção de dados. Tá? De forma geral, estabelecida a violação. Esse é o critério de imputação que a gente chama tecnicamente. Né? Qual é o critério de imputação primeiro? Violação da legislação de proteção de dados. Ok? E aí vem o artigo 43 e fala das excludentes de responsabilidade, que também são similares à do Código de Defesa do Consumidor. Provar que não realizou o tratamento de dados, então não teria nem como ter uma violação se o sujeito nem tratou os dados. Não houve violação da legislação de proteção de dados, me parece óbvio também, né? Se um critério de imputação é a violação, se o sujeito provar que não violou, ele exime a sua responsabilidade. E uma excludente similar também ao CDC, culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro.
Essas excludentes, e assim como a disciplina, elas remetem a um tipo de responsabilidade. O pessoal vai falar o seguinte, essa responsabilidade é objetiva, né? É objetiva, mas é uma responsabilidade objetiva especial. Né? É o que eu venho defendendo em relação ao CDC desde a minha dissertação de 2005, 2006. Eu terminei ela em 2005, mas eu defendi em janeiro de 2006. Nós temos uma responsabilidade objetiva especial no CDC. Não é a responsabilidade objetiva com base no risco da atividade, que é aquela do 927, parágrafo único, que muita gente falou sobre isso. No nosso CDC, e a gente vai ver que aqui também, é uma responsabilidade objetiva centrada num outro critério de imputação. Que no CDC está descrita como defeito. Então, para o fornecedor ser responsabilizado, ele tem que colocar no mercado um produto ou um serviço defeituoso. Não é pelo risco da atividade. Tem que haver defeito. E se ele provar que não teve defeito, não há responsabilidade. Então, essa análise de responsabilidade pelo risco, proveito... não, o sujeito desenvolve o negócio, ganha dinheiro com isso, então ele é responsável. Não. A nossa legislação no CDC não é assim. E a minha interpretação sobre a LGPD também não é assim. Por quê? Porque tem que ter violado a lei, como estabeleceu o 42, ou ainda, nós vamos ver em seguida, que é no 44, aí tem um segundo critério de imputação. Quando o tratamento de dados das pessoas... o tratamento de dados das pessoas será irregular quando deixar de observar a legislação, que é a violação à legislação, ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar. O que é o não fornecimento da segurança que o titular dele pode esperar? Defeito. O defeito é a falha na segurança. Está lá no CDC e está aqui. Então, se, ao tratar os dados, tratou de forma defeituosa, ou seja, não forneceu a segurança que se poderia esperar, falhou na segurança, ele também pode ser responsabilizado pelos danos que causar. Então não é risco-proveito, não é risco da atividade, é violação da lei ou defeito no tratamento. Esses são os critérios da nova lei. Claro, e aqui os elementos que vão ser considerados de forma similar também ao CDC na análise da segurança que legitimamente se espera. O modo pelo qual é realizado o tratamento, o resultado e os riscos razoavelmente, que dele razoavelmente se esperam, as técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que foi realizado, isso é algo importante também. O estado da arte, o estado da técnica. Eu não posso exigir do tratamento de dados uma técnica futura. Depois de 10 anos, o sujeito descobre que uma técnica atual poderia ter sido aplicada no tratamento dos dados dele 10 anos atrás. E ele sofreu um dano. Bom, meu amigo, naquela época não existia essa técnica. Essa é a disciplina legal. Claro que se a gente quiser interpretar extra legem, nós poderíamos, e muitos fazem isso. Não, com base na Constituição, na dignidade da pessoa humana, é risco da atividade. Tudo bem, só fazer isso de forma transparente e defender, e os tribunais superiores adotarem. Mas os tribunais superiores não têm adotado. Os tribunais superiores disciplinam a responsabilidade no âmbito do fornecimento, nas relações de consumo, com esse critério. Não é responsabilidade pelo risco geral da atividade, não é risco-proveito. E, portanto, a exigência do defeito ela é característica. Bom, por fim, para demonstrar que existe essa conexão entre as disciplinas, eu vou terminando com o artigo 45, que estabelece essa relação de forma direta. As hipóteses de violação do direito do titular no âmbito das relações de consumo
permanecem sujeitas às regras de responsabilidade prevista na legislação pertinente. Então, há uma expressa conexão da disciplina da responsabilidade civil na proteção de dados com a disciplina da responsabilidade civil nas relações de consumo. Por que se faz essa conexão? Nem toda a forma de tratamento de dados se dá na relação de consumo. A gente viu isso, né? Nós podemos ter atividades que não são conexas à relação de consumo, mas que também estão sujeitas à proteção de dados. Né? E nós temos uma legislação agora específica tratando dessa responsabilidade. Mas há uma conexão tanto pelos elementos de estruturação e os critérios de imputação, quanto pelo dispositivo no artigo 45. Com isso, pessoal, agradeço a vocês de forma veemente, né? Espero ter contribuído para a discussão, para que vocês possam continuar estudando esse tema. Esse tema é tão importante, eu estava falando isso agora com os colegas, que lá no nosso programa de pós-graduação nós temos hoje 4 disciplinas, né, que têm diferentes enfoques, que estão voltadas para a discussão da Lei Geral de Proteção de Dados. Tem a nossa disciplina, tem a disciplina do professor Bruno Miragem, tem uma disciplina do professor e o Marcelo Dunk e o professor Jäger. São 4 ou 3? Agora é 13, então. Eu me passei aqui. 3 disciplinas tratando desse tema. Né? Uma com enfoque mais da questão constitucional, os direitos fundamentais, outra com enfoque mais privado, outra no âmbito mais do direito digital em geral, mas para nós referirmos à importância dessa discussão, porque ela está nos nossos dias. Né? Essa sociedade é a sociedade que nós vivemos hoje. Muito obrigado e fico à disposição aí para o nosso debate. Obrigado.